Abre as nossas Bíblias, queridos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. E eu quero pedir aí a sua licença para a gente quebrar aqui a perícope aqui, não ler tudo. Eu vou ler apenas a partir do versículo 11. Eu vou contar um pouquinho só lembrando a história, até para aqueles que não conhecem o que aconteceu até aqui, mas nós vamos nos basear aqui nessa reflexão do versículo 11 até o versículo 18. Então mantenha a sua Bíblia aberta. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Eu vou ler do versículo 11 até o versículo 18. Mas essa história conta o seguinte: profeta Elias, depois de ter passado um momento tremendo na sua vida, Elias vivia numa época de um rei tenebroso, rei Acabe e sua esposa Jezabel, talvez o rei mais idólatra e talvez um dos piores reis que a história já registrou. Nunca aconteceu uma idolatria tão tenebrosa no meio do povo de Deus quando esse rei estava lá. Creio que pior do que este rei talvez tenha sido Jeroboão II, por causa do registro que aconteceu no epitáfio de Jeroboão II, quando na história de Jeroboão II disse o seguinte: e foi-se sem deixar de si saudades. Imagine alguém que tenha isso escrito no seu túmulo. Então ele tenha sido terrível homem também. Mas o rei Acabe e Jezabel, sem dupla, é uma duplinha tenebrosa. Eu gosto dessa expressão para eles dois. E depois deles terem vencido, de Elias ter desafiado seus 850 profetas, 400 profetas de Baal e 450 profetas do poste ídolo, depois de ter vencido, matado essa turma e ter acontecido algo fantástico, a Jezabel manda um recado para o profeta de Deus, e dizendo: façam meus deuses como lhe aproverem, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com Elias a mesma coisa que ele fez com os meus profetas. E diz o início do capítulo 19 que Elias temeu e correu dessa mulher. Ele corre. E Elias é tomado de uma depressão, de um processo depressivo tão grande, que ele toma consigo o seu servo, ele caminha em direção ao deserto, ele abandona o seu servo, está disposto a ficar sozinho, e ele caminha o dia inteiro deserto adentro. Ele para debaixo de uma árvore, e parece que ali ele escolhe o lugar da sua morte. Ele disse: basta, já deu para mim. Medo. E esse é um fato que deve nos fazer pensar. Porque Elias, depois de uma grande vitória, depois de ter passado um período de coisas tremendas, depois de ter vivido uma experiência fantástica com Deus, Elias é um homem que anda pelo mandado de Deus. Elias é movido pelo mandado de Deus. Deus fala com ele: sai daí, vai para lá. Ele sai de um canto, vai para outro, sai de Sarepta e vai para outro lugar, e ele chega lá e a água acaba, e ele é algo fantástico que acontece na vida deste homem, cheio de experiências com Deus, mas mesmo assim, talvez depois de estar cansado, depois de tantas coisas, quando o cansaço bate, um cansaço psicológico, mental, também ataca as nossas vidas, Elias expressa que a humanidade nossa, no mais alto grau e mais simples forma de ser, um ser humano fraco, limitado, que apesar das vitórias, das experiências marcantes também, pode cair nesse tipo de sentimento de comiseração. Tal como Elias, tantos de nós, e tantas vezes nós. Mas justamente nesse momento que ele está no deserto, e para mim há algo fantástico. Eu me lembro que numa gincana de escola dominical, alguém perguntou qual é a comida mais forte da Bíblia. Qual a comida mais forte da Bíblia?
Eu me lembro que alguém respondeu, é o pão que o Elias comeu lá no deserto. Ah, por quê? Porque o Elias está deitado debaixo da árvore e ele acorda com um anjo, lá no deserto. O anjo encosta nele e fala com ele, Elias, acorda, come. E tem água e pão. Deus manda o seu padeiro principal. Elias come, bebe água, dorme. O anjo acorda ele de novo. Fala, Elias, come. Ele come de novo. Bebe água. E diz a Bíblia que com a força daquela comida, ele caminha 40 dias até Horebe, o monte do Senhor. Ô, comida! Que pão é esse, gente? Com a força desta comida, ele caminha 40 dias e 40 noites. O texto que nós vamos ler aqui é justamente quando ele entra na caverna, e ele chega até esse monte. E ali também, assim como aconteceu com Isaías, ele tem um encontro com Deus. Transformador. O mesmo encontro que eu desejo para você e para mim. Um encontro capaz de mudar a nossa vida, mudar a nossa perspectiva, mudar o nosso pensamento acerca de nós mesmos, principalmente. E, logicamente, a nossa maneira de vermos Deus. Vamos lá? Capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, versículo 11. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Hazael, Jeú o matará, quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. A igreja pode ler o versículo 18? A uma só voz, por favor. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Deus querido, obrigado por estarmos na tua casa, por participarmos deste momento tão especial na vida de cada um de nós, na vida da tua igreja, por estarmos aqui, o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de louvarmos o teu nome. Obrigado pelo privilégio que temos de lermos a tua palavra. Nós buscamos fortalecimento, nós buscamos direcionamento, buscamos consolo em meio aos nossos medos e temores. E sabemos que a tua palavra é o que nos fortalece. Quando cantamos, é a tua palavra que nos direciona. Por isso, Deus, instrua o teu povo, instrua a nossa vida em nome de Jesus. Amém e amém. Se você olhar a sua Bíblia aí, versículo 9, a gente leu a partir do 11, mas no versículo 9, Elias entra na caverna, passou a noite, perceba que ele passa a noite lá na caverna, e a palavra do Senhor vem a ele e diz, o que você faz aqui, Elias? O versículo 10 e o versículo 14 tem a mesma resposta, compara aí para você ver, são as respostas de Elias, versículo 10 e versículo 14. Eu tenho usado este texto em sessões de psicanálise, gente, por incrível que pareça. Eu falo, olha, até Deus nos permite falar
Porque o que Deus faz com Elias é justamente isso. Deus olha para Elias e fala assim: Elias, pode falar. Quero ouvir você. O que você tem para falar? É o que a gente faz nas sessões de psicanálise. Você quer falar sobre o que hoje? Pode falar, quero te ouvir. Estou aqui só para te ouvir. Elias desabafa. E Elias fala. E isso aqui muda a história deste homem. Isso aqui revigora as suas forças. Isso aqui prepara Elias para ainda novos desafios, porque de fato o que acontece aqui com Elias, e o texto talvez não nos ajude com isso, mas é algo que certamente mexe muito com você e comigo, que é o medo do que pode estar por vir. Engraçado isso, né? Porque o Elias não fala, mas certamente diante daquilo que ele acabou de fazer com os profetas de Jezabel, e diante daquilo que Jezabel fala, façam meus deuses que professem, se eu não amanhã não vou fazer a mesma coisa com ele. Tá, mas o que pode acontecer? É um medo irreal, é uma ameaça real, mas o medo é irreal, não existe ainda. Jezabel não veio, o exército não veio, não tem soldado batendo na porta, não tem busca, não tem, é irreal. Medo é irreal, é quando nós somos assaltados pela ansiedade, pelos nossos temores, é quando a gente olha em volta, o nosso coração está disparado, nós ficamos às vezes paralisados diante do nada. A nossa cabeça pensa nas possibilidades, naquilo que a gente poderia fazer, nas nossas estratégias, o que fazer, o que não fazer, onde cobrir as bases. A gente tenta de todas as formas e a gente vive um confronto, um conflito interno muito grande. A gente olha para dentro de nós mesmos e não encontramos respostas. E quanto mais a gente procura, quanto mais a gente conspira com todas as possibilidades, mais ansiosos vamos ficando e mais temerosos. Isso é pura humanidade. E nós vemos um Deus aqui que se importa, que quer ouvir. Porque quando nós lemos o versículo 18, Deus simplesmente poderia falar: olha, Elias, fica tranquilo, volta lá, porque eu já resolvi esse problema, eu já sei o que vai acontecer lá na frente. Você não está sozinho. Olha a queixa do Elias. A queixa de Elias, ele está sozinho. Tem 7.000, no mínimo, com você lá. Números mais que o suficiente. Esse número é importante na Bíblia. Você não está sozinho. Então, diante dessas possibilidades, e vamos falar a verdade, a gente chega diante, nessa última semana, as últimas semanas do ano, que ótimo que chegou a hora, que bom que chegando, final do ano. E por mais que a gente acredite que o mundo não vai mudar, que as coisas não vão mudar, a gente ainda tem uma expectativa que algo diferente vai acontecer naquela virada ali do 31 ali. A gente tem essa expectativa, não adianta. Mas e quais são os temores que você já está carregando de 2022 para 2023? Quais são as angústias que já prometeram estar com você já no início do ano, já em 1º de janeiro? Ontem o presbítero Ronaldo falou comigo, falou assim: a gente faz planos para daqui a 40 anos. Porque a gente pensa lá na frente, mas imagina então o próximo ano, quais são o que a gente já projeta já para o próximo ano? Certamente, alguns de nós já projetamos aí alguns temores. Marca aí 3 coisas que vão te ajudar com isso. Primeira coisa, com base no versículo 11, faça uma retrospectiva. Tem aí uns canais de televisão que fazem isso no último dia, então faça uma retrospectiva. Giovanni, 2022 foi terrível, eu não quero me lembrar do que aconteceu, porque foi um ano assim, foi um ano que marcou negativamente, eu não quero me lembrar disso. Mas o fato de estarmos aqui, nesta hora, com a condição de olharmos para trás, no mínimo, dá para nós uma lição fantástica. Deus nos permitiu chegarmos aqui. Vencemos. Porque a Bíblia nos convida a vivermos um dia de cada vez.
a vencermos um dia de cada vez, uma batalha por vez. E se você está aqui, a despeito da luta que tenha sido, considere-se um vencedor pela graça de Deus. Nós chegamos neste momento e podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Mas e o que vem? O que vem está na mão de Deus. Sim, mas agora o convite é, faça uma retrospectiva. Mas, Giovanni, esse versículo 11 não nos ajuda com retrospectiva. Como é que é isso? De onde você tirou essa ideia? Sim, o texto do versículo 11 nos ajuda com retrospectiva. Pelo seguinte, os deuses lá a quem ele serve, o Deus principal aqui dessa encrenca toda que Elias se meteu é Baal. Baal é o Deus da fertilidade, é o Deus das tormentas, é o Deus do terremoto, é o Deus que gerencia a terra, é o Deus que faz a terra tremer. Então, o texto nos diz que quando Deus nos orienta a Elias a sair, se colocar em pé, diante desse monte, perante o Senhor, olha só isso, passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Isso é coisa de Baal, é Baal que faz terremoto acontecer. Esse é o costume, essa é o pensamento da época, o pensamento dominante deste grupo de pessoas aqui. Mas Deus simula isso para que o Elias pudesse olhar para essa história e olhar que ele tinha vencido juntamente com Deus os profetas de Baal. Ou seja, eu não sou Baal, Elias. Olha o que a gente já conquistou juntos. Olha o que a gente já passou. Você acha que você teria vencido 850 profetas sozinho? Eu estava com você. Lembra, Elias? Lembra como foi aquele negócio? Você zombou de todos eles. Lembra, Elias, que você ficava dançando em volta lá do altar que eles falaram, que eles fizeram? Eles se cortavam, clamavam aos seus deuses desde de manhã até o pôr do sol, e você zombava deles. Lembra disso? A gente estava junto nessa. Você desafiou eles, grite mais alto. Pode ser que o Deus de vocês esteja atendendo alguém, esteja muito ocupado. Vamos mais alto. E quando chegou a nossa vez, Elias, lembra? O desafio, você mandou eles encher aquilo tudo de água, Elias. Enche esse negócio de água, molha esse altar todo, para que não tenha dúvida, para que ninguém pense que foi uma fraude, que nós fraudamos isso. Que nós plantamos uma prova aqui. Não, Elias, você lembra disso? Faça uma retrospectiva, Elias. Você lembra do que nós já fizemos juntos? Meu querido irmão, minha querida irmã, não sei o que você está projetando, está carregando para 2023, mas eu quero desafiar você a fazer uma retrospectiva e ver quantas batalhas, principalmente neste último ano, você venceu ao lado de Deus. Ou melhor, você venceu com Deus ao seu lado. Faça uma retrospectiva. Segunda coisa, versículo 15. A igreja pode ler o versículo 15 juntos? Vamos lá, igreja? Disse-lhe: Elias, não acabou. Não acabou. Ainda não é o fim. Então, gente, sinceramente, eu prefiro baixar a expectativa. Quem me conhece sabe. Prefiro baixar a expectativa para a decepção ser menor. Então, a minha expectativa normalmente é lá embaixo. Perigo quando a gente coloca sempre a expectativa lá em cima. Perigo, um perigo. Eu sempre coloco a minha lá embaixo. Aprendi isso, tenho aprendido. Para que a minha decepção não seja grande demais. Mas aí, tem muita coisa para a gente passar ainda. Por isso, eu tenho pensado o seguinte, sinceramente, na minha expectativa que é lá embaixo. Talvez você que faça diferente de mim, coloque a expectativa lá em cima.
vai pensar diferente de mim, mas eu penso o seguinte: eu acho que 2023 vai ser pauleira. Eu penso. Não estou preparado para um ano leve. Vai ser tempo de oração. Vai ser tempo de buscarmos a Deus de verdade. Para quem não fez isso. Vai ser tempo para alguns pararem de brincar de ser crente. Porque vai ser tempo difícil. Não estou falando de política. Estou falando de vida. E, logicamente, política faz parte da nossa vida. Mas eu não tenho expectativa. No país que a gente vive, com a política que nós temos, com tanta coisa que a gente vê ao nosso redor e ao mundo inteiro, os caras resolvem fazer uma guerra lá do outro lado do planeta. E no outro dia eu vou na bomba de gasolina e o frentista, tem a coragem de falar comigo que o preço subiu ontem, porque um país bombardeou o outro. Falei, não é possível. Vocês estão acelerados demais, parece que esse negócio veio junto com um foguete de lá. Não é a guerra. Ok, quem está aproveitando de quem? Eu estou assustado com Volta Redonda. Me lembro uma vez, eu sempre pego o Ronaldo nas minhas conversas. E a gente estava uma vez alugando casa e o Ronaldo... Eu falei assim, Ronaldo, quanto que é um quilo de picanha aqui em Volta Redonda? O Ronaldo falou assim, 33, 32 reais. Bons tempos, né, gente? Eu não lembro mais. Eu acho que eu andei num churrasco aí da igreja que tinha picanha, mas em casa eu não lembro. E eu me lembro que eu falei com o Ronaldo assim, rapaz, impressionante. Tô no paraíso. Porque em Araxá, na época, já era 56. Falei, eu vou comer picanha quando eu chegar aqui. E o negócio ficou tão absurdo que virou tema de campanha, né, gente? Vamos pular essa. Mas percebam. Nós estamos falando de um negócio tão simples da nossa vida e a gente pensa que a expectativa, será que vai ser a melhor possível? Vamos ser realistas. Vamos confiar em Deus. E Deus nos convida a pensarmos o seguinte, não chegou ao fim. Vem briga aí. Vem briga grande. Vem luta grande. Famílias, vem luta grande. Igreja, vem lutas grandes. E se existe uma coisa que a gente precisa fazer, se existe uma coisa que a Igreja Presbiteriana Casa de Pedra precisa aprender, é combater o bom combate. Porque tem um monte de combate que a gente luta que não são bons. Não valem a pena. São injustos. Não fazem avançar. A igreja é chamada para lutar o bom combate. Uma das últimas aulas que tive com o reverendo Ricardo Agreste, ele disse, gente, estou caminhando, passando os meus 50 anos, eu tenho pedido a Deus que me ensine a lutar o bom combate. Para quando chegar a hora de guardar a fé, eu saiba fazer. Mas eu preciso aprender isso porque eu não posso investir tempo, esforço, luta em combates que não são bons. Faça uma retrospectiva. Entenda que ainda não chegou ao fim. Versículo 15, disse o Senhor, vai e volta o teu caminho. Volta para o deserto. Volta para aquele lugar de morte.
É nesse mesmo deserto de Damasco, nessas regiões de Damasco, que muito tempo depois tem alguém que vai ser convocado para andar com Deus, lá na frente, Novo Testamento. Muito bacana isso. Esse lugar é especial, mas é deserto. Deserto não é lugar para a gente ir, não. Deserto é lugar para a gente fugir. Mas quando Deus diz para a gente ir para o deserto, é porque Ele está dizendo, não, acabou. Esses dias de Copa do Mundo, andei falando com o Natan, a gente ouviu falar de jogos que parecia que o time já tinha, não vou nem falar, né? Parecia que a gente ia ganhar o jogo, não é? Parecia. E eu falava com o Natan, só acaba quando acabar. A Croácia que nos ensinou bem essa lição. Só acaba quando Deus diz que acabar. E Deus estava dizendo para Elias, entenda que ainda não chegou o fim. Se você está se preparando para virar mais um ano, entenda que ainda não chegou o fim. Entenda. Terceiro, versículo 18, é o último que nós lemos. Você não estará sozinho. Se você trilhar os mesmos caminhos de Elias, você não estará sozinho. O que Deus faz aqui é simplesmente dar a ele o número que ele precisava, mais que o suficiente. Entenda que você não estará sozinho. Esse sermão, ele é para mim, pelo que eu estou vivendo. Esse sermão é para a igreja presbiteriana Casa de Pedra, por aquilo que ela viverá. Este sermão é para o reverendo Ivo e sua família, por aquilo que estão por viver. Certamente, amigo Ivo, por sua jornada cristã como pastor, faça uma retrospectiva. Certamente, em muitos momentos você terá a percepção clara de que Deus estava ao seu lado e sempre esteve. Entenda que ainda não chegou o fim, você não está só. Certamente, Deus, que é o cabeça, o Senhor desta igreja, o dono dela, estará com você, juntamente com os membros deste lugar. Mas eu quero terminar aqui lendo um texto para vocês. E eu confesso para vocês que eu relutei em trazer esse sermão, e eu até falei na minha casa, falei com o Natan, falei, não vou pregar, eu vou só ler um texto, porque a Bíblia fala por si só, eu creio nisto piamente. Eu quero encerrar lendo esse texto. E pensam que este texto seria o sermão da noite. Mas, eu vou ler. Você não precisa abrir a sua Bíblia. Eu vou pedir você para fechar os seus olhos. Esse texto diz muito ao meu coração e eu procurei esse texto como sendo algo que pudesse expressar o meu sentimento por esse tempo que nós andamos juntos e por aquilo que certamente pode estar por vir na vida desta igreja. Então eu quero deixar esse texto com você nesse instante. Feche os seus olhos, apenas ouça. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como fui que me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente também de casa em casa, testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá,
senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei em cujo meio passei. Agora eu sei que todos vós em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder, para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que comigo estavam. Tendo-vos mostrado que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. E acompanharam-no até o navio. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós. Que o Senhor sobre cada um de vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês, hoje e para todo sempre. Amém.